Muito bem, galera, muito obrigado por estarem aqui com a gente nessa tarde. A gente vai falar de um assunto que é super, mega importante, não só para o mundo da marcenaria, mas acredito para qualquer negócio, né? Quando a gente fala de negócio, gestão e precificação é a base de tudo, né? Senão nada mais acontece. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que antecede a precificação, que é uma preocupação de todo mundo, mas ninguém está preocupado com o que acontece antes, né? Como olhar os números antes. Então a gente vai falar um pouquinho disso, né, Lê? Antes da gente entrar no tema em si, né, precificação geralmente é o assunto que as marcenarias, as empresas mais buscam, né? Então a gente fala, vamos falar de precificação, mas já vamos dar a letra de que gestão é antes de precificação, né? É o que faz funcionar a precificação, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem aqui os alunos do Empreenda, deixa a gente se apresentar para quem não conhece a gente. Eu sou a Letícia Saba. E eu sou a Paula Dutra. A gente juntas, eu tenho formação em direito empresarial, mas também sou marceneira, tenho uma empresa de móvel sob medida. A Paula também, né, tem formação. Sou formada em gestão de negócios, em técnico em comércio, sou marceneira há 11 anos, tenho marcenaria também há 11 anos. Então a gente está bastante tempo nesse mercado para entender das dificuldades que tem lá no chão de fábrica, né, e trazer esse conteúdo na nossa linguagem, que acho que é o que a gente mais se preocupa, né, é trazer essa parte da gestão para a linguagem da marcenaria. E há um tempo atrás a gente se juntou e decidiu que a gente precisava fazer algo que transformasse o mercado no sentido de trazer educação. Então a gente fundou o Empreenda Marcenaria, que tá aqui no nosso crachazinho. Já estamos na 3ª turma, são 2.000 alunos, é um curso absolutamente gratuito para quem quiser fazer. Então já fica o convite para quem não conhece, depois troquem ideia aí com os alunos do Empreenda esse ano. São 6 meses, aulas semanais ao vivo e a gente fala só sobre gestão, só sobre gestão. A gente já parte do princípio que todo mundo que entra no curso já é dono de marcenaria ou já trabalha com marcenaria, então o nosso foco é falar sobre vários assuntos, né? São 24 aulas ao vivo, toda segunda-feira, 7h30 da noite. Essa turma vai se formar agora sexta-feira aqui no palco principal de 2026, então agora a gente vai começar a abrir as inscrições para a turma de 2027. Então acho que é importante falar disso, né? A gente já parte do princípio que todo mundo sabe marcenaria. E aí como ganhar dinheiro com a marcenaria, como entender esse mundo da marcenaria olhando para a gestão do negócio, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje, uma empresa de marcenaria só dura 3 a 5 anos. Em 3 a 5 anos ela fecha. E um dos grandes motivos, a gente até nem trouxe isso na apresentação, mas é importante de dizer, por uma pesquisa recente feita pelo Sebrae, é falta de gestão. É não saber como precificar, é não saber o que é fluxo de caixa, é não saber como redigir um contrato, como avaliar um contrato, é não saber fazer venda, é não saber atender o cliente, tudo que envolve o universo da gestão. Então por isso que o Empreenda existe, por isso inclusive que o Clube Duratex apoia esse projeto para que a gente consiga fornecer esse tipo de conhecimento de forma gratuita para os marceneiros e marceneiras do Brasil. A gente vai tentar apresentar aqui, né, Lê, um pouquinho do que a gente fala nas aulas, mas lembrando, são 24 aulas, são vários temas, né, desde a parte jurídica, a parte fiscal, são vários temas importantes que a gente fala aqui, mas é isso, o jogo mudou, né, então antes bastava só fabricar bem, né, hoje é preciso administrar melhor, né, quem ganha o jogo hoje é quem sabe administrar uma empresa. E aí, gente, sem gestão não tem como acertar a precificação. A gente vê muito no mercado assim, eu faço material vezes 3, vezes 2,76, vezes 2 ponto qualquer coisa, ou 3 ponto qualquer coisa. E aí a pergunta é, mas tá, e qual que é a sua margem de contribuição? Quanto você está tendo de fato de lucro dessa sua empresa? E a pessoa não sabe, por quê? Porque na verdade a gente aprendeu assim, né? Eu, gente, entrei no mercado da marcenaria, contar aqui para vocês, porque eu tomei um calote de um marceneiro, e aí eu fui processar, minha advogada falou assim, olha, não vai ganhar nada porque não tem nada no nome dele. Aí eu falei, então ele vai ganhar uma concorrente. E aí eu resolvi abrir marcenaria. Só que aí me ensinaram assim, 40 dias úteis para entrega, material vezes 3 e vai, né? Só que nisso, meu primeiro ano, deu um enorme prejuízo financeiro. E aí eu resolvi estudar o mercado, porque eu não queria desistir do negócio. E hoje compartilho esse conhecimento. Mas é sobre isso, é muito além de só fabricar o móvel, né? E quando a gente fala que precificação é um assunto que os marceneiros mais buscam, é uma coisa impressionante. Os alunos aqui vão corroborar com o que a gente está falando. A gente tem 24 aulas, a hora que chega na aula de precificação, a aula lota. E aí a pessoa chega e fala assim, não, então tá, você está falando que eu tenho que precificar por centro de custo, mas como é que eu sei quanto minha marcenaria vale? Como é que eu sei quanto custa a minha hora? Todas as aulas anteriores, até chegar na aula de precificação, o cara perdeu e ele quer saber precificar no dia da aula de precificação. Por isso que a gente trouxe esse tema para cá, porque antes de precificar, você tem que ter na ponta do lápis tantos dados e tantas informações da sua marcenaria que assistir
aula de precificação ou entrar numa formação que você vai assistir um sábado de informação, você não vai conseguir ter esse mapeamento todo da tua marcenaria. Então a ideia da gente é colocar para vocês a importância de procurar conhecimento sobre isso. Acho que esse é o principal papel. Então não adianta ser no achismo. Se desse certo, gente, os marceneiros estavam tudo rico. Alguém conhece marceneiro rico? Não. Então a gente precisa, de fato, formar o preço, ter lucratividade para crescer como negócio. Então muita gente cresce, mas nem entende como cresce, por que cresceu, ou acha que está sem dinheiro, mas na verdade está investindo no negócio. Então a gente faz essa colocação para entender, poxa, às vezes você está sem caixa, mas você está investindo, né? Agora, você está sem caixa, não está investindo, trabalhando 16 horas por dia, tem algo errado no seu negócio. Então precisa olhar para isso. E o achismo, gente, não dá certo. Tem que conhecer o que você está fazendo. Porque quando a gente quebra uma marcenaria, a gente quebra uma empresa familiar. 85% das empresas do Brasil são empresas familiares. Então você quebra uma geração. Às vezes você herdou isso, já herdou com problema financeiro. É difícil mudar a mentalidade dos mais antigos, a gente sabe disso. Só que hoje já não é mais uma questão de gosto. É uma questão de estar dentro do mercado ou fora do mercado. O mercado está se transformando e a gente precisa cuidar disso e olhar para isso, né? Não adianta fechar o olho, né? E por que é importante que todos nós saibamos precificar de maneira correta? Por que é importante que todos nós tenhamos uma gestão eficiente na marcenaria? Porque se eu estou na minha região, que seja no meu bairro ou na minha cidade, onde tem 50 marcenarias concorrentes, o que acontece muito? Eu estou precificando certo, eu estou fazendo tudo certinho, eu dou o preço para o cliente. Aí vem o meu concorrente que não tem esse controle, ele vai abaixar o preço 30%. E aí o que acontece muitas vezes? Um vai abaixando o preço e o outro vai baixando o preço. E o outro vai guerra de valores, né? Guerra de preço. E aí a gente nivela por baixo. Por que é importante que todo mundo saiba precificar corretamente e fazer a gestão eficiente do seu negócio? Porque aí não vai ter uma diferença muito grande. Sempre vai ter, né? Em todos os lugares. Aqui em São Paulo isso acontece demais. Esses dias, inclusive, o cliente, sei lá, eu passei um orçamento de 130 mil. O cliente me ligou e falou, eu tenho um orçamento de 60. Eu falei, meu amigo, 60 não paga nem o material. Nós não estamos falando do mesmo projeto. Vai com fé e boa sorte, sabe? Agora, isso. O que acontece muitas vezes? A pessoa fala, não, então peraí, faz comigo que eu faço a 65. Para ganhar 5 mil e trabalhar com 60 de custo. Não, ou perder, né, Lê? Que eu acho que o ponto principal é perder. E uma das vantagens, acho que a principal vantagem de fazer a gestão do negócio, gente, é aprender a dizer não. Cliente, não, desculpa, passei essa semana também um orçamento de 220 e a cliente tinha igualzinho por 80. Eu só ia gastar 93 de material, como é que você vai fazer igualzinho por 80? Então, mas aí é sobre o cliente não estar preparado. E aí a gente começa a descobrir que quem cliente é o nosso cliente. Então, o problema não é o preço do outro, o problema é que ela não é minha cliente, então eu não vou entrar nessa guerra de preço. Né? Por quê? Porque eu entendendo quanto eu custo para existir como negócio e não olhando para o lado, aí você muda a direção. Então, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. E de verdade, né? Se não for para ganhar dinheiro, fica em casa assistindo Copa do Mundo, né? Não é verdade? Netflix. Vai ganhar dinheiro com outra coisa. Vai ganhar dinheiro com outra coisa. Então, antigamente a gente tinha pouca tecnologia, pouca concorrência, pouca informação. Hoje, a gente tem muito mais concorrência, né? Ainda mais depois da que a gente passou aí em 2022, então tem muito mais concorrência. Os móveis planejados e industrializados são sim e vão ser cada vez mais concorrentes das pessoas que fazem o móvel como uma commodity e os clientes estão mais exigentes. Né? Hoje, gente, eu acho que eu não estou fazendo mais render, eu não sei você, mas o meu cliente simplesmente tira foto do ambiente dele, faz o render e me manda e pede para orçar. Eu acho ótimo, porque eu perdi um tempo fazendo esse projeto, mas é isso, o cliente está muito mais informado do que a gente. Então, o mercado mudou e a gente precisa se adaptar. A velocidade, qualidade e experiência vai fazer diferença. É só dar uma volta aqui na feira, na parte das máquinas ali. Vocês viram uma máquina que tem um robô que tem 300 cabeças e o negócio faz o negócio sozinho? É com isso que a gente está concorrendo. Exatamente. Então, a gente precisa entender o quanto a gente custa como negócio, para a gente conseguir precificar corretamente, entender que cliente faz parte ou não faz parte da nossa empresa mesmo, do nosso negócio, para valer a pena, né? Para valer a pena sair de casa, para valer a pena correr o risco, né? Porque a gente como empresário, a gente corre diversos riscos, com funcionário, com dinheiro, com decisões, com tudo, né? Então a gente tem que partir disso. Então, antes de calcular um preço, a gente precisa conhecer a nossa empresa. A gente fala muito isso dentro do Empreenda, que é, cara, quanto custa o seu negócio? Você precisa entender quanto custa o seu negócio. Porque se você olhar para o lado, que também não sabe precificar e não sabe como fazer, a gente vai estar sendo uma concorrência muito desleal com a gente mesmo como categoria de marcenaria. Né? Então, antes de qualquer coisa, é quanto custa o seu negócio, qual que é a sua capacidade produtiva, isso é muito importante. Por que a marcenaria atrasa tanto a entrega? Porque vende além do que consegue produzir e não tem nem ideia disso.
Né? Então, se eu tenho uma capacidade produtiva de 100 mil reais, se eu vender 200, são 2 meses de produção. Então, se eu vender mais um móvel, eu só posso entregar daqui 60 dias. Isso, uma coisa vai puxando a outra dentro da gestão, né? Vai virando uma regra de negócio. Então, isso é muito importante. E aí, obviamente, qual que é a meta de vendas? Tem muita gente que não sabe qual que é a meta de venda da marcenaria. Acorda todo dia e tenta vender e é só isso. Mas a gente tem que ter meta, porque se não atingir algumas coisas que a gente vai falar aqui, não existe negócio, só existe prejuízo, né? E a margem de lucro necessária, que esse é o nome do jogo, né? O lucro é a graça de ser o dono da marcenaria, é o lucro, né? E aí a gente tem que conhecer algumas naturezas desses gastos, porque fazem muita diferença. Muita gente fala sobre precificação de marcenaria, mas o conceito sobre algumas coisas vem um pouco antes. Então, quando a gente fala assim de o que é custo variável, o que é gasto fixo, o que é gasto variável, onde entra o investimento, vocês estão aqui na Formobile, cuidado, né? Cuidado, precisa entender o que está fazendo aqui, porque assim, é muita opção de muita compra, é muita máquina, é muito tudo. Mas será que o seu negócio sustenta a parcela do seu investimento? Né? Senão você vai estar dando um tiro no pé. E se estiver comprando, então, com dinheiro no giro do cliente, olha, vai tomar puxão de orelha. Isso é uma pergunta para fazer para vocês aí. Os alunos do Empreender, acho que eu já sei que já se fizeram essa pergunta. Vocês vieram para cá sabendo quanto vocês podem investir? Vocês vieram com intenção de investir? Isso é uma pergunta real. Vocês vieram com intenção de investir? Levanta a mão quem veio com intenção de investir em alguma coisa. Seja em máquina, seja em modelos diferentes. Sim? Sim? É isso, a gente também, né, como donas de marcenaria, inclusive meu sócio vem amanhã para a gente andar aqui, porque eu quero investir em algumas máquinas, mas é isso, quanto eu sustento de parcela se eu for parcelar, o que eu posso comprar, o que vai aumentar na minha produtividade se eu comprar isso. A gente está numa febre gigantesca de CNC, só que comprar uma CNC tem alguns pontos antes, que você já fez a engenharia do seu produto? Seu software já está cadastrado? Você já sabe como isso vai funcionar? Senão você vai ter um elefante branco dentro da marcenaria que custou caríssimo e vai custar cada mês mais caro se ele não produzir. Isso é muito importante, esse tipo de pergunta, até para fazer vocês refletirem de investimento, tanto aqui na feira, que a gente fala pra caramba para os alunos, porque a gente não quer que os alunos se endividem, claro. É isso, você tem uma regularidade de venda que, por exemplo, se você ficar 3 meses sem vender, você consegue ainda assim ter dinheiro para continuar pagando a parcela do investimento que você fez? Exatamente, tem reserva para isso, né? Então são pontos importantes que a gente só sabe responder se a gente fizer a gestão. Se a gente não fizer a gestão, a gente nunca vai saber responder essas questões. Por quê? Porque direcionar o lucro para o crescimento é super importante. Será que eu posso fazer a retirada? Será que eu posso viajar mesmo, tirar, né, esse dinheiro daqui? Será que eu trato o dinheiro da marcenaria como se fosse meu? Porque o dinheiro da empresa não é seu. Você tem que ter salário e a graça de ser dono é retirar o lucro. Mas será que você tem esse lucro? Né? Então, não, antes disso, o lucro não é prolabore. O que é prolabore? O que é lucro? A gente fala bastante sobre isso. Então, algumas coisas que são importantes da gente falar aqui, números que direcionam a empresa e que a partir da gestão vocês vão encontrar, que é qual que é a margem de contribuição. Esse é legal porque eu tenho que fazer assim durante a aula umas 3 formas diferentes de explicar, porque apesar de ser uma coisa não tão complicada, ele entra num campo um pouco complicado. Por quê? Porque a margem de contribuição, ela é o quanto de dinheiro do seu produto que você vendeu vai te ajudar a pagar as contas. E aí quando eu falo isso... Todo mundo está familiarizado o que é margem de contribuição? Sabe? Os alunos têm que saber. Você vai falar que... Ademir, se falar que não sabe. Mas, a margem de contribuição é quanto da venda vai te ajudar a pagar as contas. E aí, quando eu falo isso na aula, a galera fala, mas é para pagar a comissão, é para pagar o lucro, aliás, o imposto, é para pagar os juros. Não, é para te ajudar a pagar as contas da marcenaria, é para ajudar a pagar salário. É o que sobra depois que você paga tudo que é variável. Então, quando a gente vem aqui, essa separação, o que é variável e o que é fixo, é muito importante entender, tá? Então, a gente fala muito sobre isso para conseguir colocar as contas nos lugares certos. Ponto de equilíbrio. Qual que é o mínimo que minha marcenaria precisa vender por mês? Precisa saber. Será que eu atinjo a venda desse ponto de equilíbrio da minha marcenaria? Se estou abaixo, eu estou acima? Como é que está essa situação? Para aí sim saber se tem lucro operacional. Que é uma coisa que é importante saber, porque às vezes a marcenaria está com lucro operacional, ou seja, a fabricação e a venda do meu móvel eu tenho lucratividade, só que aí eu já peguei tanto capital de giro, eu já fiz tanto empréstimo, eu já comprei tanta coisa para investir, que aí o dinheiro some, e aí eu estou negativo, mas o meu negócio é lucrativo, mas eu gastei de forma errada e aí eu não tenho lucro líquido. Então são lucros muito diferentes. Então a gente precisa entender, minha operação ela é lucrativa? E aí eu estou reinvestindo dinheiro, por isso que eu estou com 0 caixa? Ou eu estou gastando muito além do que eu poderia, passei do que eu poderia. E aí é onde que a maioria das marcenarias se encontram. Infelizmente, a gente tem um mercado que 80% não sabe cobrar e a maioria não está tendo lucro líquido. Por quê? Porque gastou além daquilo de fato que custa o negócio. E aí a gente tem uns pilares, né, da gestão que impactam na precificação, né? Até a gente chegar aqui, a gente começa a conversar para saber precificar.
Se você não sabe responder alguma pergunta até aqui, a sua precificação... Provavelmente tá errada. A Paula sempre fala pra mim, se você estiver ganhando dinheiro, tá tudo certo. Mas você sabe se você tá ganhando dinheiro? Uma pergunta boa é assim, se eu ficar 2 meses, né? Às vezes é né? 1 mês sem vender, o que acontece com o meu negócio? Quebra, porque muita gente responde que quebra, né? A gente faz a pesquisa com os alunos. Se quebra, você tem um problema de fluxo de dinheiro, sem dúvida, né? Se fica 2 meses sem vender, o que acontece com o seu negócio? Né? Então, é muito sobre isso, é enxergar os números. Então, conhecer os custos que você tem da marcenaria é importante para você entender o ponto de equilíbrio, para saber qual que é a margem de contribuição. Quanto de lucro cobrar? Ah, Paula, eu precifico aqui e cobro 60% de lucro. Meu querido, no final dessa palestra, se você tiver 60% de lucro, me chama que eu quero ser investidora do seu negócio. Significa o quê? Que a cada 100 mil vendido, 60 sobra para você fazer o que você quiser? É bem fora da nossa realidade. Então, quando a gente não entende a diferenciar o que é lucro bruto, o que é margem de contribuição, que muita gente fala assim, meu lucro é 40%. Não, isso é só margem de contribuição, é o que te ajuda a pagar a conta. Lucro é o que sobra, depois você paga tudo. Então, a gestão, ela vai dar essas direções pra gente, né? Então, valorizar o tempo. O que a gente vende? A gente vende tempo. É o tempo de você projetar, é o tempo de você montar, é o tempo de você instalar. A gente compra o MDF da Duratex, a gente compra as ferragens ali, Rometal, FGVTN, então a gente junta tudo com o nosso conhecimento, com o nosso tempo e entrega um produto para um cliente. Por isso que a marcenaria ela é uma marcenaria de serviço, porque a gente pega, a gente não constrói o que a gente constrói o que a gente vende, mas a gente não fabrica a matéria-prima. Então a gente tem que saber valorizar o nosso tempo. Então hoje eu sei quanto custa a minha hora, a Lê sabe quanto custa a hora. Então se eu for naquele cliente ali apertar um parafuso e eu levar 1 hora, eu tenho que cobrar no mínimo essa 1 hora. E se eu tiver que pagar imposto, comissão, lucro, eu tenho que incluir isso no meu preço. Então, a base da precificação, ela começa por aí. Inclusive, né, Paulinha, para saber como que você pode mexer no orçamento. Exato, até onde você pode negociar. Até onde você pode negociar. Você pode lucrar 1%, não é ruim 1%, né? O que não pode é um negativo, né? Pagar para trabalhar. Muita gente já pagou para trabalhar. Eu, pelo menos no começo, paguei muito para trabalhar, né? Mas agora não, é aquilo, se o cliente me faz uma proposta que eu vejo que eu não vou ganhar dinheiro, eu faço com fulano, eu prefiro fazer em casa, eu prefiro fazer gabarito para o próximo projeto, preciso organizar a marcenaria, porque eu vou perder tempo. Vai girar dinheiro para mim? Vai, mas eu vou perder o tempo desse negócio que eu poderia pegar um outro cliente que de fato me entregasse alguma lucratividade, né? Então a gente precisa controlar as finanças e aí entra fluxo de caixa e tudo mais, e definir uma estratégia de negócio. Até onde eu vou, o que eu posso fazer, qual é a minha capacidade de execução. É um monte de coisa, né, Lê, que faz influenciar para a precificação, né? Então, tem projeto, poxa, será que eu consigo? Será que eu vou? Esses dias eu recebi um aluno que falou assim para mim, eu comprei a planilha de precificação, mas deu 99 dias de execução, não vou demorar tudo isso. Mas você olhou ambiente por ambiente de forma individual? Então você vai demorar 99 dias, foi você que pensou nisso. E aí o cliente tem que pagar 99 dias da sua marcenaria? Mas vai ficar caro. Então você tem que rever o seu modelo de negócio para ver se o que você está fazendo de fato gera dinheiro. E é interessante dizer que agora a gente está num ponto, inclusive, que são as próximas aulas, da parte de definição de estratégia. Muita gente faz esse passo a passo, mas não dá não faz essa última análise do seu negócio, que é definir a estratégia e fazer um planejamento estratégico para o ano seguinte, que é o momento que você vai entender qual foi o seu desempenho, como foi sua performance, onde você errou, onde você acertou e onde você vai aplicar, o que você vai investir para você crescer. O que acontece muitas vezes, que a gente vê muitas vezes, é as marcenarias estagnadas no mesmo porte uma vida inteira. Porque não sabe fazer um planejamento estratégico visando o crescimento. Esses dias eu faço consultoria também, esses dias eu peguei uma consultoria de uma marcenaria que está no MEI e fatura 3,5 milhões por ano. Pensa que a reforma tributária, o que vai dar isso, né? Vai dar bem ruim. Então é isso, o planejamento, sobretudo, a gestão vai fazer você enxergar. E quando a gente faz a gestão, né, Lê, tem uma coisa que é importante. Você vai descobrir se poxa, eu estou muito caro pelo que eu produzo. Minha capacidade produtiva, ela é ruim. Quanto que meu marceneiro tem que lá da ponta, ele me custa, quanto é que ele tem que fabricar para mim por mês? Né? Então isso uma coisa vai puxando a outra. Obviamente a gente não vai sair daqui fazendo cálculos, mas para quem não conhece o Empreenda, fica um convite para participar, que a gente faz isso em várias aulas de forma individual. E aí uma coisa importante, vender mais não resolve uma gestão ruim. Que acontece muito, a galera não vão vender que resolva. Não, você está girando mais dinheiro e não necessariamente ganhando dinheiro. E aí você pode vender 1 milhão e continuar sem lucro. Gente, eu participei de um projeto há uns 4 anos atrás, que é um projeto assim de 1,2 milhão, ajudei a fazer a parte de estrutura de plano de corte e teve a capacidade de perder dinheiro e não lucrar no projeto. Olha isso, vender 1 milhão e pouco e ter prejuízo. Só que aí o prejuízo, quando você tem um projeto de 1 milhão e pouco, não é 2 mil, 3 mil, né? A gente já está falando de 50, 60, 70 mil de prejuízo. E isso pode ser a diferença entre continuar tendo um negócio ou perder o negócio. Não, e na verdade é uma linha muito tênue de você se complicar por muitos anos na sua vida.
se for para escolher ter um problema pequeno e ter um problema grande, eu prefiro vender menos e ter um problema menor do que ter um problema de 1 milhão, né? Exato, vender errado. Verdade, Quanto mais vender, mas se continuar vendendo errado, não vai solucionar o problema. Tem que olhar e começar a vender certo. Né? Aí, então, a precificação ela é consequência da gestão nesse sentido, porque você vai conhecer os seus números, aí você vai colocar isso em precificação e aí sim você vai de fato lucrar. Então o lucro tem que existir na margem final. Né? A gente vai ter uma reforma super importante, a reforma tributária, que isso vai ter que ser colocado como um valor final, que eles chamam de por fora, né? Vamos colocar como percentual sobre o valor final, mais fácil da gente entender. E se você não entrar nessa linha de raciocínio e não aprender, gente, vai ser complicado, porque pensa, se a galera não coloca imposto, se a galera não coloca lucro, quando a gente vender daqui a alguns anos, isso provavelmente 2028 até 2030, né, a partir de 2030, o imposto vai ser retirado a partir da venda, o banco vai mandar direto. Imagina se você não cobrou o imposto desse cliente. É trabalhar no negativo, né? É muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para mencionar a reforma tributária. A atividade da marcenaria, pelo menos 80% do nosso porte de marcenarias, neste primeiro momento não vai ser tão impactado pela reforma tributária, e por isso muita gente vai não olhar para as adequações que precisam ser feitas dentro dos seus negócios. Mas Exato. Isso a longo prazo, gente, vai dar uma dor de cabeça tão grande para quem não se adequar. Então, assim, a gente vai em algum momento até no Empreenda e de forma gratuita para o público em geral falar sobre reforma tributária no segundo semestre. Mas é muito importante que você olhe para as orientações que a contabilidade vai te dar em relação a isso. Porque Exato. Quem não se adequar da maneira correta no começo vai ter muita dificuldade para se adequar depois que o problema já existir. Então, se a gente puder dar um conselho aqui para vocês, é esse. Não negligenciem as adequações da reforma tributária. Já vão procurar aí um contador bom para ajudar e auxiliar vocês aí no futuro. Né? Então o nome do jogo, que é a graça, né? Faz-me rir no final do mês, aí no final do ano, no final do semestre, aí cada um tem uma estratégia, que é o lucro, né? Então decisão de investimento, então andem pela feira e, cara, qual que é o meu percentual de lucro? Quanto eu de fato posso gastar aqui no fazer um investimento, né? Qual que é a reserva financeira que eu preciso ter para isso? Né? Eu posso retirar como sócio, posso retirar esse dinheiro, eu não posso retirar esse dinheiro, né? Quem veio para a feira sem fazer conta de será que eu podia estar nessa feira? Às vezes a gente tem que fazer uma loucurinha também, porque essa é a graça também de ser empreendedor, né? A gente só vai, né? Só que tem que ser um só vai consciente, que é eu só vou, mas eu sei que se der errado eu tenho isso daqui, então eu tenho uma reserva para isso, né? Então a gente tem que, o nome do jogo ele é lucro, não tem como, qualquer negócio, se não está lucrando, está quebrando, essa é a regra, né? Se você não está gerando lucro, está gerando prejuízo, e aí o negócio não cresce. Então, ó, quem não conhece seus números sobrevive ao mercado, mas quem conhece seus números constrói o futuro da marcenaria, o futuro da empresa, no caso. E é isso, a gente tenta trazer esses assuntos, trazer o conhecimento, disseminar a educação para que as pessoas construam empresas para se manter, né, Lê? Para não ficar apenas assim, eu acordo todo dia, trabalho aqui, e aí, se você não for trabalhar? E quando você for se aposentar? E se você quiser tirar férias, né? A gente pergunta isso, né, galera? E aí, quem tirou férias esse ano, né? A galera não consegue tirar férias, por quê? Porque tem uma dependência do negócio. Então a gente precisa criar estratégias, tanto de gestão, tanto de reserva de dinheiro, precificação correta para que sobre lucro. Então, quer dizer, você faz a gestão para entender qual é a sua lucratividade, para depois trabalhar essa lucratividade, para reinvestir no negócio, e aí é um ciclo sem fim, é um ciclo orgânico, né? A nossa ideia aqui era plantar isso na cabeça de vocês, que é o objetivo principal do Empreenda também. É dizer para vocês que não é só um assunto isolado. Precificar não é um assunto isolado, exige um conhecimento geral da empresa e a gente acredita muito na transformação pela educação. A gente acredita que a gente só vai crescer como empresa e crescer como mercado se todo mundo aqui pensar como empresário, como empresária, como empreendedor e consiga enxergar para o negócio e não é um bicho de 7 cabeças. Olha, eu vou dizer para vocês que desses, sei lá, mais de 1000 formandos que a gente já formou no Empreenda, muitas vezes, assim, eu diria que mais de 90% foi o primeiro diploma que a pessoa teve. Então a gente entende que a gente está num mercado onde a pessoa não recebeu esse conhecimento de base. Não recebeu, né? Não teve acesso a gente na educação como geral, né? Ninguém tem essa base, né, da formação de educação financeira, né, Lê? Até, e aí, menos ainda, porque para ser marceneiro não se exige uma faculdade. Então a gente aprende, às vezes, muito novo, passa de geração em geração. Ou então faz um móvel, fica muito bom, o vizinho pede, o outro pede, quando você vê, você já está com barracão, está comprando máquina, e aí você já estruturou um negócio. E falta muito essa base pra gente da parte da educação. Só que assim, daqui pra frente, já era assim, né? Só que daqui pra frente, quem não tiver um negócio estruturado, não entender como é que o negócio funciona, vai ser um pouco mais difícil de estar no mercado e concorrência, né? Com certeza. Então fica o convite para vocês, primeiro em agradecer o pessoal do Empreenda que está aqui assistindo
e fazer um convite para vocês que querem se aprofundar nesses temas, que querem aprender gestão. A gente, eu e a Paula, a gente não cobra para fazer esse curso, então a gente não ganha nada de vocês. A gente ganha quando vocês crescem como empresa. Então fica um convite para vocês participarem desse programa, é muito importante. A gente acredita que a gente está transformando o mercado e a gente quer falar mais sobre isso. E por isso que a gente precisa do engajamento de vocês toda segunda-feira junto, porque é muito assunto. Não dá pra gente sentar aqui e falar, então vou resolver o problema da sua marcenaria. Não, eu quero plantar uma ideia aqui na tua cabeça e dizer, putz, as meninas falaram lá que eu preciso olhar para isso. Eu não sei responder todas as perguntas que elas fizeram. Então vamos responder junto? Estudando? É isso. E responder as perguntas do próprio negócio. Esses dias eu estava conversando com ele, quanto custa a sua marcenaria? Ah, mais ou menos os 11. Eu falei, não, cara, se alguém me perguntar, eu vou falar, é 27.385,17 centavos por mês. Eu acordo no dia 1º de todo mês devendo isso, porque são meus gastos fixos. Então eu preciso conhecer. Se eu não consigo conhecer isso, como é que funciona? Como é que eu vou saber se eu posso fazer ou não a venda? Como é que eu vou saber se eu posso investir numa máquina ou não? Como é que eu posso saber se eu posso retirar dinheiro ou não da empresa? Então, assim, a importância da gestão, gente, é para ficar no mercado, né? Então, para você, se você quiser ficar no mercado de marcenaria ou qualquer outro negócio, tem que ser feita a gestão para poder fazer uma precificação correta e decente, né? Para o cliente final, porque é justo para você e é justo para o cliente que está comprando de você, porque você não vai conseguir falar, eu vou colocar 200% de lucro. Primeiro que não existe, mas você não vai conseguir colocar isso, porque você vai ficar dentro de uma certa realidade. A diferença vai ser, você vai saber até onde você vai poder negociar. Essa vai ser a diferença entre você crescer no mercado e ter prejuízo no mercado. É isso aí, acho que a gente está no nosso limite. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer perguntas, se estiver aberto, a gente só precisa colocar um microfone para ouvir. Se não tiver perguntas, o pessoal da Duratex quer dar uma palavrinha para vocês, do clube, né? É isso? Acho que é isso. Perguntas? Obrigada para vocês todos. Tudo entendido? Aquela, vamos fazer a gente a pergunta então. Muito obrigada. Pessoal da Duratex, então, sejam bem-vindos aqui com a gente. Laerte. Obrigado. Acho que agora eu vou colocar o fone também para poder ouvir. Ô, pessoal, excelente conteúdo, né? Muito bom. Meu nome é Laerte, eu sou da assistência técnica e a gente tem 10 minutinhos só para pegar o tempo de vocês aqui para a gente apresentar algumas situações aqui que a gente tem de novidade, tá? Então a gente está trazendo aqui uma serra da Freud, é uma serra específica para corte de eucalipto. Como o nosso produto da Duratex, ele é basicamente de eucalipto, então a Freud, assim como já tinha outros fornecedores também de serra, que já tinha alguma coisa específica para eucalipto, ela está trazendo essa linha de Freud eucaliptos, tá? É uma serra especificamente para esquadrejadeira, não é para seccionadora. Ela tem aproximadamente 300 de diâmetro, 83 dentes e o diferencial dela está ali nos ângulos de corte, tá? Então ele vai proporcionar um corte muito melhor, tá? Com um bom acabamento, e essa é a função desse material, beleza? Também trouxemos aqui, vocês sabem que a gente também, a Duratex, é o único produto que tem MDF Ultra Premium. O Ultra Premium é um produto específico para a utilização em áreas úmidas, né? Então, lavanderia, banheiros, essas coisas. Ele tem uma maior resistência mecânica. O Ultra Premium, né, como a gente pode observar aqui, ele está em um teste de ebulição aqui, mostrando, né, o poder de absorção. Aqui, por exemplo, que arrancaram, você tem um MDF normal, todo mundo consegue ver, né? Um MDP normal, né? O MDF está lá. O MDP normal e o MDP Ultra. Você vê que quando você coloca nesse processo de ebulição, o quanto que o normal ou o standard ele absorveu de umidade, enquanto que o Ultra Premium, tá? Ele tem uma resina que é a base MDI, uma resina importada, única também pela Duratex, ele não absorve tanto. Então, embora o teste esteja, né, num processo molhado, nenhum produto painel pode ser molhado. Tá? Então é só um teste esse daqui, mas é para vocês verem, né, a diferença de um produto MDF Standard, o primeiro ali, o Ultra, o quanto que ele inchou nesse processo de ficar 12 horas aqui em ebulição, nessa temperatura, e o quanto que o Standard inchou. Então é um produto que efetivamente ele tem um excelente resultado para essas áreas úmidas. O segundo
O terceiro tópico, né, seria apresentar para vocês a parte de texturas no nosso madeirado. Então, vocês percebem lá que o madeirado ele tenta sempre mostrar com mais naturalidade as características de madeira. Então, a gente trouxe aqui 2 produtos que eles são mais frequentes, né? E aqui uma linha mais premium, que aparenta muito mais um processo de madeira. Nesse caso aqui, especificamente, você vai ter texturas mais profundas e brilho, né? Então, esses são os diferenciais. E uma coisa também que o pessoal tem bastante dúvida é relacionado à textura sincronizada. A textura sincronizada, na verdade, ela tem uma sincronia baseada na coloração, né, do móvel. Então, a cor que você utilizou, o desenho da textura, ela vai acompanhar os riscos que você teve na pintura, ok? Ou na textura da gravação. Da catedral. Isso. E a outra situação que a gente gostaria de apresentar também, e que gera algumas dúvidas às vezes, é no nosso produto acetinata. No acetinata, tem gente que não sabe utilizar ainda, tá? Então, a parte principal do nosso produto é essa que vem com essa manta, a manta mais grossa. A face inferior, ela vem com um filme plástico. É o que o Henrique está mostrando aqui. Então, muitas vezes confundem esse tipo de situação. A parte principal é que vai garantir todo o processo de revestimento, de embelezamento, do finger touch, né? Aquela situação de não ter marcação de dedo. E é muito problema, né, para o marceneiro quando ele faz essa inversão, porque você tem um brilho diferenciado e o próprio resultado que você vai ter da marcação de dedos, ok? Então, cuidado com esse tipo de ação, né, de situação. O corte desse material também, agora utilizando um material, né, uma serra bastante específica, ele vai ajudar bastante. Toda vez que utilizar, né, um processo desse, é importante que se mantenha essa bendita manta aqui, tá? Para proteger no processo de arraste, né, do material. Praticamente era isso que a gente queria, aproveitar o tempo de vocês, aproveitar o tempo da Paula aí, muito boa a palestra, viu? E agradecer vocês aí e fiquem à vontade para acompanhar o nosso stand aí. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Opa! Quais os MDF que aceita a gente virar ele? Porque nem todos os MDF se vira. Tem uns que vira com mais facilidade, outros não. Virar nesse sentido aqui, ó. Aqui eu tô virando ele e ele vai virar pra mesa ficar isso aqui, ó. Você diz no sentido de catedral? Você diz no sentido de catedral? Ah, curvar. Curvatura. De curvar. Não, todos os MDFs hoje, ele é possível, tá? Desde que você tenha chanfros, você vai ter que fazer um processo interno nele, né? Na face que não é aparente, e que você faça cortes longitudinais ali para que você possa fazer esse contorno. Obviamente que você tem que manter pelo menos 2 milímetros no mínimo da base e que ele tenha esse revestimento já, para que ele possa te garantir, tá? Então esse revestimento ele consegue fazer essa moldagem que você quer, essa curvatura. Então 2 milímetros e dependendo dessa curvatura que você vai fazer, é importante que você tenha qual é essa distância entre esses riscos, né? Esses rasgos que você vai fazer na longitudinal. Obviamente você me mostrou aí um de 6 milímetros, né? Não? Era quanto? É um de 15 milímetros, só que eu desbastei ele todinho e deixei uma películazinha aqui, que eu tô virando ela aqui, ó, que deu 1 milímetro e alguma coisa que eu arredondei. Entendi. Deu certo. Tem que dar certo. O que ele fez, ele desbastou, né? Ele pegou um material, 15 milímetros, ele desbastou todo. Não há tanta necessidade de fazer como ele fez, tá? Então, de repente, você poderia fazer esses rasgos longitudinais e tentar curvar.
que é mais ou menos o que a gente tem ali no Flex Panel. Não sei se vocês chegaram a ver aquele produto, depois vocês dão uma olhadinha lá. O Flex Panel, obviamente que ele está, né, pedacinhos por pedacinhos. Isso, com um ângulo menor você vai ter que fazer isso que você fez. Né? Com o ângulo dele ali era um raio de aproximadamente 15 ali, né? Muito pouco. Então ele teve que desbastar tudo. Você deixou quanto? 2 milímetros? Isso aqui ficou... Primeiro teste foi mais grosso, foi dando errado, até chegar no ponto que deu 1 milímetro e alguma coisa só. Ficou bom. Que bom, que A boa gente reclamava do ripado, né? Aí veio o curvo. É verdade, né? Essa novidade. Mas é coisa de arquiteto. Tem algum arquiteto aqui? Ainda bem. Maldade, eles vão filmar. Jesus, eu tô ferrado. Gente, oi. Sou designer, mas não é que não possa falar. É porque assim, o arquiteto, o ideal seria ele conhecer a marcenaria para ele saber o que pode e o que não pode. Eu sou uma pessoa que sou consciente. Então, o que acontece? Quando eu fiz faculdade, eu sugeri dentro da faculdade que tivesse uma marcenaria para poder as pessoas saber o que funciona e o que não funciona. Por quê? Porque, igual, por exemplo, você faz igual ele fez aqui, mas com o passar do tempo, será que não vai trincar? Será que não vai dar um problema na casa do cliente? Porque o que acontece? Eu moro no estado de Goiás, nós temos uma mudança climática muito grande. Então, o que acontece? A madeira, ela dilata. Sim. Ela trabalha. Então, assim, na hora ali, ele pode aceitar tudo, mas depois, futuramente, o que pode acontecer? Tem que dar garantia, tá? No mínimo. Não, brincadeira. Mas isso, tem coisas que a gente não tem como dar garantia, por quê? Porque a gente não fabrica o MDF, a gente não fabrica o produto. Então, assim, é difícil você dar uma garantia de algo que não foi você que produziu. Exatamente. Até a garantia jurídica, né, para a movelaria são 5 anos. Né? Então, cuidado com o processo de vícios ocultos, né, como você comentou. Se ele vai inchar ou não, como que a gente pode dar garantia? Nós só transformamos, nós não fabricamos MDF. E vai do cuidado do cliente, sim, que o produto pode inchar. Caiu água, funcionária usou com mau uso ali, jogou água, vai dar problema. Exatamente, exatamente. E a importância de colocar a fita de borda, tá? Independente dele ser o Ultra, ele tem a maior resistência, mas ele não é a prova da água, né? Então tem que ter a fita de borda mesmo que for ficar encostado o móvel no fundo ou na parede, encostado na parede. Como as meninas falaram, não é? Deixa eu só dar um pitaco. Eu tô me escutando. Não, legal. Só dar um pitaco jurídico em relação a isso. Se você eventualmente produz um móvel, entrega isso para o cliente e o cliente te processa porque aconteceu alguma coisa com aquele móvel, ou inchou, ou quebrou, né? Você, como marcenaria, vai responder por aquela produção de mobiliário que você fez. O que pode acontecer depois? Você vai ser responsável por absolutamente tudo, provavelmente porque você tem responsabilidade solidária, que a gente chama, com a fabricação do móvel. Então, provavelmente você vai responder pelo inchaço do MDF, mas aí quando você pagar o que você deve para o cliente, se isso for constatado de fato pelo juiz, você pode retornar e processar o fabricante, dizendo, olha, eu fui penalizado por usar o teu material, mas na verdade quem produz o material é você, não sou eu, e eu paguei X% da condenação total por causa disso. E aí então você pode pedir esse retroativo do fabricante, tá? É bem delicado falar sobre isso, porque isso não pode ser no juizado de pequenas causas, sem ser na justiça comum, que envolve perícia, porque aí vai entender. Inchou por quê? Porque você não colocou a fita de borda? Inchou por quê? Porque a parede do cliente estava mofada? Exatamente. Inchou por qual motivo? O que foi que aconteceu? É um vício oculto do material? É um mau uso do cliente? Você que não usinou aquela peça da forma correta? Então envolve um universo de possibilidades, como tudo no direito. Depende. Mas saiba disso, quando a gente vende o produto de qualquer outra pessoa, seja uma ferragem, seja o MDF, seja qualquer coisa, você é responsável solidariamente por aquele produto. Por isso que eu falo muito no Empreenda. Se você vai colocar uma ferragem que custa milhares de reais no cliente porque ele quer aquela ferragem super, coloca no contrato que se houver um problema com aquela ferragem, ele pede direto para o fabricante, não para você. Ou então você cobra
para caso você precise substituir aquilo. Estou falando isso, por exemplo, tem ferragem que coloquei há um ano atrás na casa do cliente que custava R$5.000 a ferragem. E aí, você cobra 10 do cliente para se precisar trocar, você ter caixa para poder cobrar, ou você coloca no contrato que se tiver algum problema cobra direto do fabricante? Então, assim, é importante ter esses direcionamentos jurídicos para você evitar problema. E é importante usar produto da Duratex. Principal, né? Boa, né? Gente, era isso. Muito obrigado, viu, pela Obrigado. atenção de vocês. Boa feira, viu? Valeu.